Olá, muito bom dia. Vamos à correção aqui da nossa atividade sobre o S e o Z, onde começa falando para a gente circular o nome de cada ilustração e escrever abaixo. Então, nós temos a camisa, nós circulamos camisa. Esse S tem som de Z, então nós vamos escrever aqui embaixo camisa. E nós temos a imagem de um juiz com um martelinho, né? Então, juiz. E no final nós temos som de S. Então, duas situações contrárias, o S com som de Z e o Z no final da palavra com som de S. O que acontece é isso. Nessa tirinha aqui, na questão 1, ontem o meu nariz enganchou numa asa delta. Fiquei pendurado pelo nariz 2 horas até cair. Verdade, mentiroso. Olha só o nariz de Pinóquio, mentiu demais, né? Bom, e copie as palavras em que a letra S representa o som de Z. Então, asa está entre duas vogais, tem som de Z. E mentiroso, a terminação oso, que também está entre duas vogais, tem som de Z. Depois, copia a palavra em que a letra Z representa o som de S, nariz. Por quê? Porque o Z está no final da palavra. Agora, na letra C, observe a posição da letra S e Z nessas palavras e complete a regra. A letra S representa o som de Z quando está entre duas vogais. Exemplos, asa, mentiroso, princesa. E a letra Z tem o som de S quando está no final da palavra. Nariz, chafariz, capuz, nós vimos no início da tarefinha, né? Juiz. E depois, na próxima página, encontre no diagrama 10 palavras com S e Z. Então, a gente encontrou aqui casado, asilo, surdez, cruz, casulo, groselha, né? Tem o xarope de groselha, o picolé de groselha, uma frutinha vermelhinha, fantasia, paz, capaz e feliz. Então, o que acontece? Copie as palavras que você encontrou, que tem S com som de Z. Então, asilo, casado, groselha, casulo, fantasia. Tá vendo? Estão entre vogais. E palavras que tem Z no final, não fala no final, eu que falei, né? Palavras que tem Z com som de S. Feliz, paz, cruz, surdez e capaz. E depois, na questão 3, lê em voz alta as palavras dos quadros, aviso, mesa, pesadelo, azedo e talvez. Quadro 2, altivez, maciez, viuvez, gentileza, Inês. Quadro 3, amoroso, felizardo, casamento, curioso, ensino. No quadro 4, granizo, raiz, cortês, aprendiz e reluz. Sublinha a palavra que não faz parte do grupo. Então, no grupo 1, tá tudo escrito com S. Aí tem esse Z no final, sublinhamos talvez. No grupo 2, tudo com Z no final, inclusive tem o Inês com S no final, mas tem a terminação ESA, então a gentileza não pertence a esse grupo. No grupo 3, amoroso, felizardo, casamento, curioso e ensino. Aqui é através do som, tá vendo? Tudo com som de Z. E ensino tem o som propício do S mesmo, inclusive se fosse uma palavra que nós estivéssemos falando como se fosse 2 S's, né? É o ensino. Então, não pertence a esse grupo por causa do som. E granizo. Então, aqui nós temos palavras escritas com Z no final, com som de S, cortês no final, que é com S, o próprio som de S. Granizo é escrito com Z e som de Z. Então, essa que é a palavra intrusa. E no finalzinho, não confundo D com T, que na hora da gente escrever, a gente não presta atenção e escreve errado. Então, vamos lá. Diamante, tecido, toalha,
domador, lagarto, dente, piada, delegado e tapete. Então, tudo tranquilo, né? Em português, na página 80 e 81. E na atividade em matemática sobre o calendário, esse calendário fofo sobre o mês de dezembro, a gente começa. Em que dia da semana começa o mês de dezembro? Aqui, ó, a gente fala aqui primeiro. Então, dia 1º de dezembro começa na terça-feira. Todos os dias primeiros, né? Nós falamos todos os números uns do calendário, nós falamos em forma de ordinal. 1º de dezembro, que deu na terça-feira. Dezembro é o último mês do ano. Quantos dias tem o mês de dezembro? Aqui o finalzinho, 31 dias. O ano, né? Quando nós falamos do ano, ele tem o quê? 12 meses, e no mês de dezembro, com a data mais esperada, o Natal, que é dia 25, né? E o que representa essa data? O nascimento de Jesus. Depois da nossa aula de geografia, a gente vai observar a cidade, né? A concentração das pessoas, das construções, a paisagem da cidade, que essa primeira paisagem a gente vê através dessa visão superior, as casas, né? A rua, a arborização dessa rua, nós temos aqui um parquinho. Então, é isso. O que mostram as imagens, né? Então, nós vemos nessa primeira imagem aqui as casas térreas, lado a lado, a rua, a arborização da rua, que são essas árvores aqui. Quando nós falamos rua pavimentada, nós estamos falando do asfalto. O lugar onde você mora apresenta paisagens como a das fotos? Sim. Como o lugar da foto. Então, onde nós moramos, aqui em Goiatuba, geralmente, aí no bairro de vocês, nós moramos, né, em casas térreas, com as calçadas, com a rua arborizada, onde nós temos espaços com praças e tudo mais. O comércio local, aqui, ó, mostrou o comércio, tá vendo? E depois, escolha uma das paisagens representadas nas fotos e cite semelhanças e diferenças. Então, eu deixei escrito lá na atividade, né? As semelhanças e as diferenças. O que nós encontramos de diferentes aqui são os condomínios em forma de prédios nas cidades grandes. Aqui para nós é diferente, né? E nós temos também ao longe a área industrial, a área totalmente comercial, cheia de prédios. E as semelhanças às casas térreas, né, lado a lado, o próprio comércio local. Então, eu deixei tudo por escrito lá no WhatsApp para vocês. Então, sobre essa correção de hoje, eu prometi o vídeo, né? Então, eu falei com vocês, falei, olha, mais tarde envio os vídeos que a gente está fazendo a correção dos diários também, o lançamento dos diários e esperando o resultado das provas. Mas essa correção é tranquila, é até aqui, tá? E um abraço, fiquem com Deus.